No canal da família, estamos começando agora o programa O Povo de Deus. E hoje falando de uma coisa muito especial, algo que tem a ver com você. Vamos participar, o Brasil inteiro vai participar da eleição dos conselheiros tutelares, né? Do Conselho da Criança e do Adolescente. E hoje, para falar sobre esta eleição, falar o que veio aqui para nossos estúdios, Kátia Braga. E acompanhe, fique por dentro, para que você também possa participar desse momento interessante de cidadania. Seja bem-vinda, Kátia Braga. Obrigada, padre. É um prazer, né, estar aqui, da gente compartilhar um pouquinho, né, desse momento que é importante para todo o país, né, um processo onde nós vamos escolher aqueles que cuidarão e vão zelar, né, pelo direito de nossas crianças e adolescentes. Muito bem, quanta alegria tê-la aqui. Kátia, eu lembro quando eu cheguei em Caxias, 30 anos atrás, naquele tempo você fazia uma militância em pastoral de juventude e esse envolvimento em várias instituições, você sempre teve assim, uma cabeça muito aberta para o social. Então, por onde andou esse tempo todo, daí para cá, o que fez a nível de município, trabalhos sociais, comunidade também. Conta um pouco para a sua história, antes para a gente adentrar sobre a questão, sobre a eleição dos conselheiros. Olha aí. Então, padre, a gente tem sim, assim, esse orgulho, né, um prazer da gente estar relembrando, fazendo memória, assim, dessa trajetória que a gente iniciou nessas bases da nossa Igreja Católica, né, ali na Pastoral da Juventude, né, junto com a juventude, a começar aqui pela cidade de Caxias, depois pela Diocese de Caxias. E é lógico que essa formação na Pastoral da Juventude, ela já nos traz, né, esse compromisso. A gente já assume, através ali de todas aquelas instâncias, de todo o processo de formação que nós passamos pela PJ, ela nos coloca diante desse desafio de abraçar essas bandeiras, né, a luta pelos mais vulneráveis. E aí a gente acabou tendo essa tendência, né, mais de militar na área da infância, da adolescência e da juventude, né? E aí a gente tá aqui a Júlia ali nos bastidores, né? Que a Júlia também contribuiu muito para mim. Pois é, a plateia hoje aqui da Rede Vida está cheia, viu? Tem um bocado de gente, da sua nata de Caxias, acompanhando esse programa, porque faremos também outras gravações aqui para este mês. Pois muito bem. Pois é, então a gente ficou muito tempo só com a juventude, né? E aí nessa grata satisfação que foi de trabalhar um tempo com a Júlia, ela acabou que me levando também para esse espaço de militância em garantia dos direitos da criança, né, e do adolescente, e é um espaço realmente que eu acho que eu me encontrei, né, e a gente acabou ficando, e a gente vem participando como cristão leigo, né, que nós somos impulsionados para atuar na sociedade, a gente vem atuando um tempo no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E no Conselho Municipal, você exerce alguma função? O que é que você faz lá? Então, o Conselho de Direito, né, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança, né, ele é composto por suas diretorias e tem um período de mandato. E atualmente eu estou na presidência desse conselho, né? Tão magrinha assim e tão forte. É porque a Câmara ia apresenta aí assim que está um pouco, mas é fininha, né? É a força do Espírito Santo. A força do Espírito Santo, né? Que assume essas tarefas. Com certeza. Interessante e com muita paixão, né? Você sempre temos que ser apaixonado pelas causas, né? Senão a gente também não consegue. Se a gente não for encantado, a gente não encanta ninguém. Pois é. Interessante. Se a gente não for encantado pelas causas sociais, a gente não encanta ninguém. Olha essa, pode até colocar entre aspas aí, Kátia Braga. Pois é. Não é minha, né? Então nem pode colocar. Né? Eu escutava muito isso e lia, na verdade, eu lia muito essa fase. Nesses momentos de capacitação da Pastoral da Juventude do padre Hilário Dick, né? Ele dizia que a gente precisava se encantar com a juventude para que a gente pudesse encantar outros, né? Então, quem não se encanta, não encanta ninguém, né?
Pois muito bem. Então, o que é que está acontecendo agora pelo Brasil? Porque se fala em eleição unificada. Comente isso para a gente. Então, essa eleição unificada, né, que a gente já tem visto sendo propagada, né, em canais de TV, pelas redes sociais, ou até mesmo nos municípios aí, né, porque eu sei que nesse momento, né, através desse meio de comunicação, a gente também tem os outros municípios da diocese, né, que acompanha, ou outro, né, visitante. Então, assim, que a gente já deve ter observado essa movimentação em torno dessa eleição unificada. Essa eleição unificada é a escolha dos membros do Conselho Tutelar, que acontece, né, em todo o país, né, de uma forma unificada, assim, simultaneamente acontece agora, no dia 1º de outubro. Né? Então, todo o país já está se mobilizando para esse momento, alguns já começaram bem antes, outros começaram a campanha agora. Caxias começou agora, dia 1º, mais ou menos, né, a gente tem um mês de campanha, para que os candidatos possam se mostrar, falar um pouco de si, para que a população possa escolher. Desculpa, só lembrando, né? Essa eleição unificada, né? No Brasil, a gente está indo para a terceira. Esse processo unificado, ele passou a funcionar no Brasil a partir de uma lei de 2012, uma lei federal, que, além de criar alguns mecanismos que favoreciam o funcionamento do Conselho Tutelar, passou também a adotar esse novo modelo de escolha, que seria a unificada. E aí todos os municípios do Brasil tiveram que adaptar suas leis. Como, por exemplo, em Caxias, a gente teve que adaptar a nossa lei, que era de 95, a gente teve que fazer uma alteração e dizer como que seria essa nova eleição. Então, a gente está indo para a terceira, tá? Essa vai ser a terceira eleição unificada no país. Pois é, e essa eleição é como a de vereadores, tal, ou é simplesinha? A gente não vê, parece porque tem muitas normas, né? Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Pega fogo também ou é simples? Comenta aí. Então, é um modelo, porque ela não é uma eleição onde as pessoas elas não são obrigadas a votar. Então, a outra é obrigatória, né? Então, essa não é obrigatória. Então, a gente faz mesmo, é um trabalho mesmo de conscientização, de mobilização para que as pessoas entendam esse papel importante enquanto cidadão, dele ter mesmo esse compromisso de sair da sua casa naquele domingo, dia 1º, para votar, não porque que ele é obrigado a ir, mas porque por uma questão de compromisso em defesa da criança e do adolescente. Tem também, porque é uma eleição hoje que ela está passando ela vai crescendo a cada ano. Só para você ter uma ideia, esse ano, acredito que todo o país vai usar urnas eletrônicas. Na última eleição, não houve vários municípios não chegaram a utilizar. Então, assim, tem apoio, né, tem a fiscalização do Ministério Público. Esse ano teve, assim, um forte apoio do TRE na questão do empréstimo dessas urnas. Então, à medida que ela vai crescendo, é lógico que acolá dá uma movimentação maior, a disputa fica mais acirrada, mas é lógico, essa grande diferença entre a eleição que a gente tem para vereador, para prefeito, para presidente, é que é uma eleição que o voto é facultativo. Vamos ver agora a foto dos candidatos, aqueles que vão ser candidatos este ano. Muito bem, são esses que aparecem na sua tela aí. Quando a gente passa de uma certa idade, não dá para ver tudo assim de longe, né? Sim. Mas esse povo, e você que está acompanhando esse programa de hoje, você também pode ver pelo celular, aproximar na tela, né? TV Rede Vida Caxias, você pega no YouTube, isso daí. TV Rede Vida Caxias. E também vamos disponibilizar no site da Diocese Caxias, que é www.diocesecaxiasnomaranhão.org, que você pode acompanhar também pelo site. E é bom que você fica sabendo todos esses conselheiros e conselheiras. Daria para dizer o nome deles aí? Não sei, vamos lá. Caxias, nós estamos com 14 candidatos. Né? Desses 14, nós vamos eleger 5
para assumir, e se aliás, nós vamos elencar 10, os 5 primeiros assumem, e os demais 5, eles são suplentes. Né? Então, a gente tem ali o nosso card que está sendo disponibilizado em toda a cidade, a gente tem ali a Caroline Viana, que é o número 11, a Débora Mendonça, que é o número 25, a Marli Moura, número 10, a Daine Islana, o número 12, a Mauriane Oliveira, o número 33, a Luciane é o número 24, a Carlene Aragão é o 20, a Cláudia Salazar é o número 77, professor Francisco, o número 22, a Jane Oliveira é o número 16, a Patrícia Magna, número 17, Antônia Keila, 44, Essenilde Alves, o 13, e a Rita de Cássia, 14. Eu acho que teve um número ali, se eu não me engano, é 16 ou 18? Onde? Depois do 22. É o 18, que é a 18. Jane Oliveira. 18. Né? Então, essas são as candidatas que estão aptas, que passaram por todo o processo, porque foi um processo com etapas, e esses foram que chegaram a ficar aptos justamente para ser apresentado para toda a cidade de Caxias, para que possam ser escolhidos entre eles os novos conselheiros tutelares. Com mandato de 4 anos. Mandato de 4 anos. Isso. Pois é, a comunidade caxiense e aonde, nos outros municípios também, cada um procure se interessar para votar. Eu acho que a cidadania, ela é livre, ela é espontânea, e eu acredito que é nesta eleição onde podemos expressar muito a nossa capacidade de estar presente na vida da comunidade nesses momentos importantíssimos. É uma forma de dizer que a criança importa, o adolescente importa, participando, é interessante. Então a cidade está bem representada, né? Tem número X, assim, ou para que se vai aparecer 100 pessoas, poderia ser? Poderia sim. O número determinado é que a gente não pode fazer a campanha com menos de 10. Mas se tiver 200 candidatos, a campanha acontece. Agora, o mínimo tem que ser 10, tá? E quem pode votar nessas eleições? Então, indo para aquela questão lá de qual é a diferença e o que parece e o que não parece, essa é igual. Todos que têm o título, que está em dia com suas obrigações eleitorais, eles podem votar. O que acontece de diferente nesse processo é que, é lógico, a gente não tem aquela mesma estrutura que uma eleição para vereador, para prefeito, para governador e tal, tem, do tipo de que todos os locais terem urnas eletrônicas. Né? Então, tem um número X de urnas eletrônicas que é disponibilizado para nós, pelo TRE. Esse ano nós teremos 22 locais de votação. Ou seja, a gente tem 22 locais e, assim, é um crescimento, porque na última eleição a gente teve 12. Então, a gente aumentou mais 10 e é isso. Daqui a pouco, quem sabe, um dia a gente não vai estar funcionando, né, todo o mesmo território. Então, assim, as pessoas elas precisam buscar saber. Está sendo já divulgado, inclusive foi repassado para todos os candidatos. Acredito que essa semana ainda saia também na mídia, como é que está agregada as sessões. Né? Tem uma agregação de sessões. Pois é, logo que fique sabendo todos os locais, as sessões, manda pra gente, a gente divulga. A gente já pode mandar, porque já está... A Rede Vida é parceira. Isso, a gente já está divulgando ele, a gente pode passar aqui, sim, para a Rede Vida. Então, eu particularmente, se eu votar, por exemplo, na UEMA, eu tenho que saber se realmente lá vai ter urna, né? Então, beleza. Agora, quem vota, por exemplo, em alguma outra escola mais próxima, né, como o Inácio, Passarinho, aí eu tenho que ver, então vai para a UEMA. Então, assim, houve agregação das sessões por conta da quantidade de urnas. Né? Eu quero até sugerir, por exemplo, no dia da eleição, se alguém do Conselho Tutelar, ou talvez um promotor, queira ajudar durante o dia, porque como uma cidade inteira que vota em tantos lugares, como é reduzido assim o número de sessão, né? Só vão ser quantos locais de sessão mesmo? 22 locais. São 22 locais. Então, se a gente pode ficar, talvez um canal aí aberto, nos horários que nos é permitido, por exemplo, às 9 da manhã, se quiserem, olha gente, aqui esse local, sim, tal, como 12 horas podemos também fazer essa parte
para se precisarem, viu? Certo. E aí é bom, você tocando nesse assunto, é bom a gente lembrar, né, que a eleição do Conselho Tutelar, ela é realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e ela é fiscalizada pelo Ministério Público. Então, quando o primeiro passo do Conselho Municipal do Direito da Criança para realizar essa eleição é criar uma comissão. Então, a gente tem uma comissão especial que cuida especificamente desse processo. Né, desse processo da eleição, né, que inclusive a Ana, que está aqui também nos bastidores, faz parte dessa comissão, e a gente tem presidente dessa comissão, que é o Diego Assunção, tá? E aí é fiscalizado pelo Ministério Público e tem apoio, lógico, dos órgãos da gestão pública, né, das secretarias, do Poder Executivo do município, que é quem dá a estrutura, né, para que a gente possa realizar essa eleição, e também lembrando também do apoio do TRE na questão da disponibilização das urnas. É interessante, tem essa questão toda da polícia lá cuidando das urnas para levar, trazer. Né? Tudo é articulado, né? Tudo, né? Toda a segurança do dia também, tudo é feito através dessa articulação, porque assim, a eleição do Conselho Tutelar, além de ser responsabilidade do CMDCA em realizar, mas uma das funções do CMDCA é justamente articular toda a rede de proteção. Toda a rede de proteção precisa atuar nessa eleição, né? Nós somos o quê? Nós somos 12 cadeiras no Conselho. Imagina se fosse apenas os conselheiros de direito para realizar uma campanha tão grande dessa. Então, inclusive, não só também o poder público, mas também a sociedade civil, todo mundo que quiser se envolver no processo para contribuir, inclusive no dia. A gente vai trabalhar com mesários, né? Então tem muito trabalho ainda nesses poucos dias que resta ainda. Os mesários já foram convocados ou ainda vão ser? Como é que está? Então, saiu hoje já, né, essa solicitação de servidores, né, para contribuir com a gente, né? Uma vez que quem faz essa convocatória não é o TRE como na eleição normal. Né? Então, o próprio CMDCA, ali, junto com o diálogo, junto com o governo, é que faz toda essa articulação de servidores, dos próprios conselheiros e de voluntários para poder atuar. É uma eleição comunitária, é uma eleição, né, de compromisso. Começa a que horas, termina a que horas, tem intervalo para almoço? Vai funcionar também no mesmo horário da eleição normal, às 8 horas, portão desses locais de votação estarão abertos e vamos até às 17 horas. Né? Então, vai funcionar nesse formato, vai ser divulgado também o local de apuração desses votos. Né? Então, tudo isso é acompanhado pela comissão, pela própria plenário do CMDCA e o Ministério Público. Né? E aí, só para reforçar, padre, a eleição ela é toda pautada nos seus atos legais. Né? Então, né, assim, ligando esses atos legais, eu gostaria que você falasse de toda a normativa que tem para a realização dessa eleição. Então, a eleição do Conselho Tutelar ela é pautada em três normas básicas que a gente já conhece, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Está lá no Estatuto, que não só o Estatuto coloca essa importância da criação dos conselhos tutelares nos municípios, como também sobre o seu processo de escolha de conselheiros. Então, o Estatuto da Criança é a primeira lei, né, que é a lei federal, que nos garante isso. A gente tem o outro documento, que é uma resolução, que é feita pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que é a Resolução 231 de 2022. Ela também que dispõe sobre todo o processo da eleição. E, lógico, pela lei municipal que cria o Conselho Tutelar, que a nossa é de 95. Está ali na tela, ali é o Estatuto já atualizado, né? Esse que está aparecendo aí, que é disponibilizado, inclusive, pelo Senado Federal, é o mais atualizado no momento. Né? Então, a atualização dele está bem mesmo recente, ali em maio de 2023. Né? Já entrou, inclusive, a anexação, me parece, que da lei Henri Borel. Pois, muito bem. Então, fica novamente esse convite para que se organize para que no dia 1º de outubro se faça presente nesse ato de cidadania, que é participar da eleição, das eleições dos conselheiros, novos conselheiros, e com tanta gente você pode escolher os melhores
de Caxias, né? É bom quando tem muita gente, porque o leque é maior de escolha. A possibilidade de você buscar conhecer a história desses candidatos, a trajetória desses candidatos, a atuação desses candidatos, é importante a gente conhecê-lo. Afinal, a gente vai estar colocando esses conselheiros para cuidar dos direitos de nossas crianças e adolescentes. Então, é importante que a escolha seja pautada nesse conhecimento prévio desses candidatos. Eu gostaria novamente que você frisasse por que é importante votar e também por que deve existir esse conselho. Acredito que quem está do outro lado já tem noções, mas quem sabe, às vezes alguém que não acompanha a vida direito da sociedade, o que passa por aí, a importância do conselho existir, a importância desses conselheiros, consequentemente, a importância de votar. E, padre, a gente podia passar um tempão aqui dizendo, né, os motivos que tornam importante a presença de um conselho tutelar dentro de um município, né? A gente tem visto, né, assim, olha o tempo, desde 90, né, que a gente instituiu o ECA no Brasil, que a gente já tem esses órgãos, e mesmo assim a gente sabe que ainda há uma escala crescente da violência contra a criança e o adolescente, né? A gente acabou de ver aí saindo o anuário da segurança pública no Brasil, né? E nos trouxe dados chocantes sobre a violência contra a criança, né? Desde criança de 0 anos a adolescente de 17 anos. Então, assim, a gente coloca, né, que um órgão como esse ele é importante justamente para zelar, né, por essa dignidade de nossas crianças, por aqueles direitos que são garantidos na Constituição e que estão ali, né, arrumadinhos no ECA, mas a gente sabe que são direitos que já estão lá na Constituição. Então, por isso que é importante a gente participar desse processo, né? Não dá para a gente ficar lamentando que o índice de violência tenha aumentado em relação à criança e adolescente. A gente precisa fazer alguma coisa. E né? ter os instrumentos legais para combater essas coisas. Isso. Então, se o Conselho Tutelar ele é um órgão de proteção da criança e adolescente, então a gente precisa, sim, participar desse processo de escolha. Não só por uma questão de manutenção do conselho, mas também de acompanhar e também saber exatamente quem que nós vamos colocar para cuidar desses direitos. A TV Rede Vida, como forma de apoiar este momento, nós fizemos uma propaganda, uma chamada para este dia, ver se encontramos aí, mas enquanto se encontra a propaganda que fizemos, eu gostaria que você relatasse para a gente o que é que o candidato deve observar nessa eleição. O eleitor e também, eu acho que o candidato também, né? Isso, padre, porque a gente pode, assim, você falou bem no início a questão se não tem umas normas, né? Então o candidato também, é lógico, ele precisa observar algumas questões que foi colocada para eles, inclusive através de resolução, que são as normas, ou seja, o que pode e o que não pode fazer durante a campanha. Então, é importante a gente reforçar isso para que a gente torne essa eleição um processo justo, igualitário, democrático, quando a gente segue direitinho essas normas, né? E aí essas normas, elas não é só para a gente olhar e guardar, mas também serve para a população, inclusive, ficar livre de fazer qualquer tipo de denúncia caso houver algo que não esteja adequado a essas normas, né? Então, os canais de denúncia também para o processo funciona como uma outra eleição. Você pode fazer as denúncias tanto para a comissão especial da eleição, como também para o Ministério Público, né? Então, fica essa observação também para os candidatos, né? Já para o eleitor, é interessante você, como eu estava falando, observar quem é esse candidato. Qual é a atuação dele no espaço? Nós pedimos para todos os candidatos, no ato da inscrição, eles apresentaram declarações de que atuaram, né, junto a projetos com criança e adolescente. Então, se essas pessoas já passaram por esses espaços, seria interessante o eleitor, né, observar isso, como foi a atuação deles, né? Como é a atuação dele na sociedade, como ele se posiciona em relação aos direitos da criança e do adolescente. Né? Então, são coisas que a gente pode estar observando. O que esse candidato fala
em ser enquanto conselheiro tutelar, caso ele seja eleito. Então, são pontos importantes que devem ser observados. Já temos aí a propaganda que a TV Rede Vida fez? Podemos colocar agora? Rede Vida Caxias. Nas eleições do Conselho Tutelar. É hora de conhecer os candidatos que querem assumir esse papel tão importante na nossa cidade. Bate-papo com os candidatos. As suas propostas. Tudo o que você precisa para fazer uma boa escolha. Vai ser durante toda essa semana, a partir das 19 horas, no programa O Povo de Deus, Rede Vida Caxias, frente a frente na missão de comunicar. Dúvidas por onde acompanhar? Pelo canal digital 20.1 ou pelo YouTube, Rede Vida Caxias. Pois é, como a propaganda já cita que será no programa O Povo de Deus, e sempre no horário de 19 horas, eu quero só combinar com os candidatos que poderia ser gravado sempre no horário de 15 horas, porque se algum candidato tossir, espirrar, depois a gente faz a edição para saírem todos bem direitinhos no programa O Povo de Deus, às 19 horas. Então, a gente podemos ficar acertado para esse horário de 15 horas? Pode, eu acho que fica mais interessante. Né? A gente pode estar vendo com todos os candidatos. Talvez hoje ainda a gente possa... Eles já estão sabendo que vão participar. Né? E aí a gente vai só fazer essa grade direitinho, essa articulação, para que eles possam, todo mundo participar de forma igual. Né, que é muito importante isso, né, essa participação de forma igual, tempo igual, para que todos possam ter oportunidades de serem, né, de se apresentarem, né, e de ser conhecido pelo público que acompanha a Rede Vida. Pois é, para o acompanhamento, para que se conheça melhor o candidato, vamos colocar um tempo X para cada um, que a pessoa terá aquele tempo X, podendo exceder 2 segundos. Pois é, viu? Mas se alguém quiser ser mais sucinto, não tem problema, porque não pode exceder aquele tempo. Kátia Braga, você pode dizer suas palavras finais. Quero agradecer pela sua presença aqui. Quando o Conselho da Criança, do Adolescente precisar de alguma campanha, alguma coisa assim, que é importante, a Rede Vida está totalmente aberta a esse trabalho, a essa divulgação, porque eu acredito que esse tipo de campanha, de alerta, de ensinamento, valorização da pessoa humana, porque não é só da criança, para valorizar o adulto, tem que começar a valorizar a criança, para que ela cresça com autoestima e com todos os valores humanos e também espirituais. A Rede Vida está aqui sempre disponível, conta como parceira de vocês, o canal da família. E aí, padre, em nome do Conselho Municipal do Direito da Criança, né, a gente até aproveita, né, para colocar que no dia 15 agora, de setembro, né, nós vamos estar realizando o Fórum da Sociedade Civil para eleger os novos integrantes, as novas cadeiras, né, para compor esse Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Tá? E aí a gente reforçar, e também lembrar, né, que as entidades que ainda não se cadastraram no Conselho Municipal da Criança, que vá lá urgente, antes do nosso fórum, que faça o seu registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E dizer, né, que a gente agradece também a oportunidade de estar por aqui, enquanto cristã leiga, também aproveitar que nós estamos na Semana da Pátria, né, um momento importante também para todos nós, um momento onde a gente também leva esse grito dos mais vulneráveis, né, e convidar todos os meus irmãos, né, para que a gente, sim, participe desse processo da eleição do Conselho Tutelar, dia 1º de outubro, como um grande gesto concreto desse grito dos excluídos. É interessante, Semana da Pátria, as eleições, né, que para o novo Conselho da Criança e do Adolescente, é importante, porque é bom comemorar a pátria com gestos bem concretos e, como você bem lembrava,
Um gesto bem concreto é este. Muitíssimo obrigado e volte sempre. Você sabia que os documentos da igreja, batistério e certidão de casamento, às vezes são necessários para o mundo civil? Procure a sua paróquia e tire os documentos. Guarde em casa, faz parte da sua história de vida. O canal da família começa agora o programa O Povo de Deus. E hoje falando de um acontecimento importante da história do Brasil, comemorando a Semana da Pátria, e a igreja e várias instituições unidas com a igreja fazem o grito dos excluídos. E veio falar para nós hoje aqui no nosso programa a dona Júlia Maria e Ana Maria. Pois é. Então a gente agradece pela presença de nossas amigas que hoje nesse programa falam sobre essa temática importante do grito dos excluídos. Sejam bem-vindas, Marias. Então, muito obrigada assim, por essa oportunidade, né, de a gente estar aqui, né, junto com cada um e cada uma de vocês que estão nos assistindo, para que juntos possamos assim, refletir sobre esse tema tão importante para nós, né, que é a vida em primeiro lugar. Como a gente fazer lutar para que todos possam ter vida e vida em abundância. É uma alegria a gente poder expressar esse momento, vivenciar esse momento para falar do grito, para estar e a conversar sobre esse processo tão lindo, né, desse grito dos excluídos em que a igreja nos convoca a vivenciar durante esses dias. Estamos no canal da família, no programa O Povo de Deus. E nós vamos agora acompanhar um pequeno vídeo da CNBB feito por Dom Valdeci, que é o bispo referencial das pastorais sociais no Brasil, que representa a CNBB. Acompanhemos agora. Este ano vamos realizar o 29º Grito dos Excluídos e Excluídas. Estamos assim motivando as nossas pastorais sociais, organismos do povo de Deus, os movimentos populares em âmbito de Maranhão, de Estado, para refletirmos e aprofundar o tema Vida em Primeiro Lugar. Você tem fome e sede de quê? É um convite para todos nós aprofundarmos estes temas que é importante para as nossas comunidades tradicionais, para os povos indígenas, para as nossas comunidades nas periferias. Diante de tantos e tantos negações de direitos, somos chamados e chamados a lutar pela vida humana e de toda a criação. Então, nesse sentido, convidamos a todos e a todas para que, nesta semana, iniciando hoje, possamos, assim, refletir, fazendo rodas de conversas, aprofundando esses temas, fazendo caminhada, trazendo esses gritos para as ruas, para a sociedade, para que, assim, possamos fortalecer a nossa luta por vida e vida com dignidade, construindo um projeto popular que nós sonhamos para todos e todas e de modo especial os menos favorecidos. Então, convidamos a todos e a todas que possam motivar as nossas comunidades a fazermos esse momento de reflexão, esse momento de aprofundamento da luta pela vida e vida com dignidade. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, sede, sede. Da família realiza o programa O Povo de Deus. E hoje nós estamos falando sobre o grito dos excluídos.
está hoje participando aqui conosco, falando sobre o grito, a dona Júlia e dona Ana, que sempre acompanham as pastorais sociais na nossa Diocese de Caxias. E vocês podem completar, né? O povo tem sede de quê? Porque o lema, né, e o tema, né, o tema Vida em Primeiro Lugar, e traz também: você tem fome e sede de quê? Quais realmente são... nós temos sede de quê mesmo, povão, né? Talvez alguns tenham sedes diferentes, né? Mas na maioria, até no cartaz apresenta umas indicações, pode ser que se acrescentam. Então, o povão de Deus, o povo sofrido, tem fome e sede de quê mesmo? Pois é, então, há 29 anos, né, que tem esse grito, essa iniciativa da CNBB. E aí, para esse grito, e cada ano tem assim um lema. E esse ano, quando diz: você tem sede e fome de quê? Então, também está nos chamando para a gente fazer essa mobilização, que a gente se organize e que a gente possa realmente gritar. Minha mãe sempre dizia, né, que a fome dói, né? A fome dói. Então é bom que a gente reflita qual é realmente a nossa fome. Como é que o que está acontecendo? É fome de saúde, para que possa ser bem atendido, ter uma saúde de qualidade, um atendimento, consiga fazer exame, consiga fazer uma educação de qualidade, alimentação, moradia. Quantas coisas assim nos deixa com fome, com vontade de fazer essa mudança, de fazer essa transformação. Então, esse tempo que a gente está para refletir, mas para gritar e para buscar que realmente esses nossos direitos cheguem. Não é, Ana? Eu queria que dona Ana desse uma palavra agora: fome e sede de quê, né? Você tem sede de quê? Mas depois, dona Júlia, eu gostaria que a senhora falasse sobre essa questão grito dos excluídos, né? Porque não é só uma fala, a carta dos excluídos, abaixo assinado dos excluídos, mas o grito. Depois a senhora fala sobre o grito. Dona Ana, sede de quê? Sede de quê? Sede de justiça, né? Sede de viver políticas públicas voltadas para o povo, para aqueles que necessitam, para os menos favorecidos, né? Uma democracia firmada naquilo que o povo possa estar à frente, lutando e falando, ouvindo, sendo ouvido, né? Os objetivos do grito desse ano, ele nos traz verbos que nos ajudam a ir refletindo sobre o nosso papel dentro dessa sociedade, né? Animar, mobilizar, motivar, incentivar, para que a gente junto possa estar lutando por essas sedes que temos dentro da nossa sociedade, por essas fomes que gritam aí e que precisa ser feito esses gritos em unidade, em comunhão uns com os outros, né? Então, essa sede e essa fome de tantas coisas que os menos favorecidos necessitam. Dona Júlia, então por que gritar? Por que esse verbo gritar? Por que essa expressão? Pois é, né? Então, quando a gente grita, quando a gente fala, às vezes as pessoas não estão escutando, principalmente os poderes aí, né? Os políticos. A gente fala e não escuta, né? Então a gente tem que gritar, e gritar mesmo, para que esse grito ecoe longe e as pessoas possam ouvir e reagir. E isso também a gente não fala só com os políticos, mas é com o povo, nós mesmos, nessa organização, que a gente tenha coragem de gritar e dizer que nós queremos, porque nós temos direito, né? Então é isso, que juntos a gente possa gritar por todos os direitos e nenhum a menos. Interessante, o grito dos excluídos e das excluídas, né? Hoje em dia da questão do gênero está. Pois é, o povo, o cartaz desse ano é muito inspirativo. Podemos dar uma olhadinha no cartaz. Olha aí, será que tem como botar um zoom nele aí? Porque traz várias coisas, como gritar por soberania, território,
os quilombolas falam muito em território, essa área que eles usam, como também os indígenas, né? Educação, moradia, terra, justiça, saúde. São tantos gritos que, se fôssemos ouvir assim, o povão, sobretudo aqueles que mais sofrem, quem está desempregado, talvez, o grito pelo emprego, né? Quem está esperando por uma vaga para se operar, que às vezes tem esperado por anos, né? O grito pela sua saúde, enfim, são tantos gritos que precisam ser feitos. E quem grita? Quem grita é só quem está sofrendo? O que é que vocês dizem? A sociedade tem solidariedade nesse grito dos excluídos? É só a igreja quem grita? Quem deve gritar? Pois é, eu acho que todos nós devemos gritar, né? Nós devemos gritar junto, mesmo que um tenha mais, né, do que o outro, mas a gente está junto. Eu vejo, por exemplo, nós estamos no tempo, vamos escolher um dia para fazer uma manifestação, mas não é só aquele dia, todo tem um processo. Quando a Ana lembra assim, esses verbos, né, desse animar, desse fortalecer, é através da nossa união, da nossa convivência, das nossas rodas de conversa, que a gente vai escutar o outro, vai saber a necessidade do outro, e a gente vai ver que às vezes a gente tem aquela mesma necessidade. Se a gente está junto, a gente vai poder resolver melhor. Nós vamos nos fortalecer. Sempre eu gosto daquela frase que diz, né, que quando o povo se junta, o poder se espalha. Porque juntos nós vamos ser mais fortes, mais unidos, para o nosso grito soar mais alto. E aí realmente vir mais recompensa. Né, que cada um realmente tenha essa vida com dignidade. Quando o povo se junta, o poder se espalha. Dona Júlia Maria. Maria Júlia, né? Dona Maria Júlia. Quando o povo se junta, o poder se espalha. Quer dizer, o poder fica mais em mais pessoas. Como está organizado o Grito dos Excluídos para esse ano de 2023? Já temos o tema aqui, né? Já temos, é muito interessante, né? Vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. E, como lema, né? Você tem fome e sede de quê? Pois é. Então, como é que está organizado para Caxias este ano? Então, nós temos aí uma equipe que está se organizando, já temos uma reunião marcada para o dia 9 de setembro, onde nós vamos estar assim, envolvendo toda a sociedade caxiense. Vamos estar assim, enviando os convites para a associação de bairro, as entidades, as pastorais, todo o povo de Deus que queira participar nesse dia. Vai ser 8 horas lá no Salão Paroquial de São Benedito, essa reunião com todas as lideranças, para a gente ouvir realmente qual é a sede, qual é a fome que o povo de Caxias tem. E aí nós vamos programar uma caminhada, né, no dia 30 de setembro, junto com outro pessoal que vão estar aqui do Maranhão todo. Nessa caminhada nós vamos dar o grito, vamos colocar nossas faixas, nossos cartazes, vamos estar falando para que todo mundo possa ouvir e todos possam também se juntar a nós, né? É isso que a gente quer ver, a cidade de Caxias gritando qual é a sede, qual é a fome e também o que a gente pode fazer para que mate essa sede, acabe com essa fome. Não é, Ana? Pois é, dona Ana, porque geralmente nós fazíamos, ao longo quando começou o grito, geralmente era no 7 de setembro. Mas depois houve essa necessidade, parece que de uma adequação, né, para outras datas, porque o dia 7 de setembro realmente os pais estão morando com seus filhos nas escolas, no desfile, que é um dia bonito também, mas essa mudança valeu a pena, dona Ana? O que é que a senhora comenta? Eu acredito que tudo que vai se adaptando, se fazendo as adaptações é para uma melhora. E fazendo esse movimento todo, buscando trabalhar o grito em alguns momentos do mês que vai se celebrando essa luta, né, eu acredito que vai
engrandecer ainda mais e fazer com que mais participações estejam ali presente, que mais pessoas se unam a gente para estarmos juntos gritando. Então, eu acredito sim que vale muito a pena fazer esse momento em dias diferentes, buscando alternativas para agregar ainda mais as pessoas a estar junto com a gente gritando. Hoje estamos no nosso programa Povo de Deus, o canal da família, falando sobre o grito dos excluídos. Já chegamos no final deste programa, mas ao encerrar nós ainda vamos ouvir o hino deste ano. Acompanhe aqui e peço que vocês deem a palavra final ou quiser reforçar alguma data, um recado final, fiquem à vontade. Então, com certeza, depois aqui nessa mesma programação, vai estar assim, saindo direitinho a nossa programação. Então, acompanhe, mas também participe, venha lutar, né? Lutar todos juntos por nossos direitos. E lembrando sempre assim também de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: nós temos a eternidade todinha para descansar. Então, por que descansar agora? Vamos continuar a luta. E para que haja essas mudanças, né, para uma participação popular de todos nós, é necessário que a gente se coloque a estar nessa luta, a dar as mãos e a viver isso. Então, vamos juntos vivenciar dia 9, né, participar desse momento de conversa sobre o grito, que vai acontecer lá no salão paroquial da Igreja de São Benedito, a partir das 8 da manhã. E também dia 30, sair pelas ruas da nossa cidade, levantando a nossa voz e falando, né, os nossos gritos. Nós temos fome e sede de quê? Nesta data de 5 de setembro, se comemora Madre Teresa de Calcutá, uma das mestras da caridade, um amor muito grande pela pobreza. Uma forma de você amar o outro e amar sobretudo o pobre é participando desses momentos que ele ajuda a alargar os sentimentos, a compreensão sobre cidadania. Costumo dizer que cidadania não cai como cai a chuva, ela é construída. Por isso participe do Grito dos Excluídos aqui em nossa cidade, em todas as cidades, porque como através do YouTube, Diocese Caxias MA, YouTube e TV de Vida Caxias, o que é falado aqui chega em tantos lugares. Organize na sua cidade, na sua comunidade, também esse momento de reflexão e de clamor por justiça. O grito dos excluídos. Comemoremos esta data. Se você não fizer história por justiça, por cidadania e paz, vai ter alguém fazendo por você e fazendo diferente, fazendo como quem faz o gol contra, que no nosso Brasil, no nosso Maranhão, tem muita gente como que fazendo gol contra em relação à cidadania e à vida. E são nesses momentos de organização da sociedade que a gente torna público o que está acontecendo, mas também o que queremos. A cidade que queremos, o Brasil que queremos, o Estado que queremos. Contamos com todos. Façamos história, todos juntos. O nosso programa Povo de Deus termina por aqui. Continue conosco no canal da família. E quero encerrar hoje dando uma bênção para todos vocês que acompanharam o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de vida em abundância. Tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, 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 fome de quê?
Fome de vida em abundância. Tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Nenhuma família sem casa, nenhuma camponesa sem terra, nem trabalhadora sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Vocês têm fome, 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 fome de quê? Fome de vida em abundância. Tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Vocês têm fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Nenhuma família sem casa, nenhuma camponesa sem terra, nem trabalhadora sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Em primeiro lugar. Você tem fome, 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 fome de quê? Em primeiro lugar. Você tem sede, 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 sede de quê? Em primeiro lugar. Você tem fome, 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 fome de quê? Em primeiro lugar. Você tem sede,